Olá, eu sou Felipe Recondo, diretor de conteúdo do Jota, e hoje estou aqui com o Fábio Zambelli, analista-chefe do Jota em São Paulo, para nós fazermos um fechamento do ano, numa mistura de análise de Congresso Nacional, Executivo e Supremo Tribunal Federal. Nós vamos tentar descrever o que aconteceu ao longo do ano, e foram várias fases neste ano, e como foi conturbada a relação entre os três poderes. Então, sem mais delongas, que já temos que fechar o ano e ainda projetar 2021, Zambelli. Queria que você descrevesse para nós esse ano e as suas fases, né? Porque foi um ano marcado por determinados períodos ali. No começo do ano se esperava uma coisa, mas a pandemia e tantas outras coisas fizeram com que esse ano fosse bastante diferente e estagmentado, né? É isso aí, Felipe. Olhando um pouquinho em perspectiva o que aconteceu no ano, nós tivemos, evidentemente, acho que para todos os setores da vida econômica, institucional, política, pessoal, né? A pandemia foi, de fato, ali o divisor, né, de águas, o grande marco do ano foi até o mês de março de 2020. Nós tivemos o início do ano, se nós vamos lembrar, com muita expectativa em relação a 2020, e seria um ano em que, olha, agora vamos decolar, 2019 foi um ano difícil, mas aprovamos a Previdência, preparamos ali as bases para as reformas, privatizações, emprego, crescimento econômico, vai ser o ano da consolidação, né? Pelo menos esse era o desejo do governo, e era o discurso, se nós formos voltar em dezembro de 2019, o fechamento de ano, inclusive os pronunciamentos dos ministros iam nessa linha, tinha uma alta expectativa de que até durante o recesso de janeiro o Congresso trabalharia para avançar na reforma tributária, e ali, já, antes do Carnaval, teríamos já o governo apresentando as suas propostas e a gente avançaria na segunda grande reforma pós-previdência, que seria a reforma tributária. Então, esse era um estado de coisas, né? Um ânimo da política das instituições no início do ano. Quando veio a pandemia, nós tivemos ali o primeiro movimento, aquele movimento de negação, né? Assim, o governo, me lembro de uma frase do ministro Paulo Guedes em que ele disse que aniquilaria o coronavírus com 5 bilhões, de estímulo. Né? Isso já era março, mas os mercados já estavam olhando com muita atenção para o que vinha acontecendo na Ásia e na Europa. Na metade do mês de março veio o tsunami começou a quebrar, né? E aí, exatamente, de fato, foi aquele momento que as coisas, o mundo parou e o Brasil também começou a olhar, quer dizer, o ano de 2020, e não só o 2020, como o falta a ser cumprido desse primeiro mandato do Bolsonaro, passou a ter outra dimensão política, econômica e institucional. E aí entrou o Supremo, né, que a gente trata com muito cuidado aqui no nosso dia a dia, que foi aquele momento que não só o Supremo, como o Poder Legislativo, ou seja, as instituições, né, se articularam para fazer frente a esse aparente negacionismo do Executivo. Se o Executivo não entendia a gravidade da pandemia, os outros poderes entraram em ação de uma forma muito proativa, enfim, sempre provocados, mas demonstrando um apetite em tomar deliberações nesse vácuo de tomada de decisão que vinha do Palácio do Planalto. Eu acho que ali foi o grande divisor do que foi o ano de 2020, que de lá para cá a gente teve o pêndulo do governo Bolsonaro oscilando exatamente de acordo com enfim, a gradação, né, das decisões que vieram do Supremo e do Legislativo. Né? As disputas que foram travadas com o STF e com o Congresso, elas meio que demarcaram o que foi o ano de 2020. Naquele primeiro momento, com o Supremo decidindo que, na ausência de tomada de decisão do Executivo, que os estados, os entes subnacionais passariam a ter... Passaria não, a interpretação já, enfim, só consolidada. Exatamente. Reconheciam que governos estaduais tinham a competência concorrente para isso, né? Na falta do Executivo Federal, os estados também têm o dever, na verdade, de cuidar da saúde dos seus habitantes, dos seus cidadãos. Exatamente. E o distanciamento social foi o primeiro mantra de ruído e de, não só ruído, como de enfrentamento, né? Quer dizer, que o Executivo
estimulou de certa forma, com o Supremo, porque ele dizia para o presidente dizia para a sua base que não tomava decisões porque o Supremo tinha tolhido, né, o Executivo. E uma falácia, mas que foi usada para alimentar a sua base mais fiel, ali, mais radical. E isso criou uma espécie de lema assim, da sua gestão, que foi, olha, o Executivo, por uma decisão do Supremo, virou mero repassador de recursos. Do governo federal, nós temos só que assinar o cheque e os estados, os municípios que vão enfrentar aí ao seu, enfim, da maneira que acharem mais conveniente, a pandemia no seu início, né, que foi para decidir se fecha, se não fecha. E acho que foi importante ali porque colocou na mesa um pouco as cartas do que vinha pela frente, né? Quer dizer, o presidente antecipou a campanha eleitoral, ele percebeu que a pandemia seria, assim, do ponto de vista econômico, um tsunami, né? Como se vem se mostrando, que vem, de fato, confirmando, e que as entregas econômicas do governo dele estavam comprometidas. Quer dizer, naquele momento ficou claro que acabou o espetáculo do crescimento, né? Agora, Zambelli, deixa eu dar um passo atrás para puxar algo que eu queria te ouvir também. O Supremo não agiu à revelia do governo Bolsonaro em março. Quem foi ao Supremo convencer o tribunal da necessidade de a corte estar preparada para ajudar o governo no combate à pandemia foi o Mandetta. Foi no ministro Toffoli, que era o presidente, o chamou para uma reunião com todos os ministros foram convidados, e inclusive tiveram uma reunião de aproximadamente 3 horas, se não me engano, e saíram absolutamente impressionados com duas coisas, na visão dos ministros: a capacidade do Mandetta de gerir a crise. Eles disseram, estamos confiantes de que ele possa gerir essa crise, por mais grave que ela seja, e segundo, também ficaram impressionados com o impacto da Covid, da pandemia, que o Mandetta descrevia para eles. Então foi o governo que foi ao Supremo pedir compreensão, inclusive para as medidas que tomaria. Então, e mais, algumas das medidas, isso os ministros do Supremo reforçam o tempo todo, algumas das medidas que beneficiaram o governo no combate à Covid saíram do próprio Supremo. Orçamento de guerra foi algo articulado por Bruno Dantas, Gilmar Mendes, Rodrigo Maia. O próprio Supremo Tribunal Federal afastou a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o governo fazer frente aos gastos necessários. E o próprio Supremo disse, nessa decisão dos governadores, que foi a mais polêmica e usada como mantra, né, como uma âncora pelo presidente Bolsonaro, o próprio Supremo disse, se o governo federal tiver uma política que uniformize o país, a primeira palavra é do governo federal. Agora, se ele não fizer, aí os estados entram. E aí o Bolsonaro aparentemente não, a gente sabe que foi, travou uma guerra com o Mandetta e também passou a dizer que o Supremo o engessou. Então é um pouco contraditório, como em vários momentos o governo Bolsonaro mas foi o próprio governo Bolsonaro que foi ao Supremo para demonstrar sua preocupação com a Covid. É bastante esquisito esse comportamento do governo e fica cada dia mais claro, né? Agora é curioso dizer assim, até que ponto o Mandetta naquele momento já falava pelo governo, né? Eu tenho minhas dúvidas. Né? O Mandetta, o ex-ministro, ele identificou uma oportunidade ali, político que né? Político clássico, né? De carreira, enfim, e com ambições muito claras, agora estão mais evidentes ainda. Ele identificou ali uma oportunidade de assumir a dianteira desse processo. Se o presidente lavasse as mãos, o ministro da Saúde, em tese, seria o ministro, viraria um super-ministro numa pandemia. Exato. Em tese, é o que se espera, né, do ministro da Saúde, que ele vire um super-ministro. E ali, inclusive, esses movimentos institucionais do ex-ministro Mandetta foram parte do processo de fritura dele, de saída dele, foi construída quando ele veio falar com governadores, começou a articular a federação, né, em nome do presidente. Aquilo ali foi a sentença de demissão do Mandetta, que depois, 2 meses depois, foi confirmado. Mas, de fato, você mencionou o protagonismo, né, usar a expressão manjada, mas é um pouco isso, né, o protagonismo de alguns ministros do Supremo, de alguns ministros do TCU e do Congresso Nacional, ocupando esse vácuo que já que o Executivo, no início, tratou com algum desdém da pandemia. O presidente foi a público várias vezes
dizer que não era tão grave, quer dizer, ele relativizou, e a área econômica também entrou muito no começo, entrou nessa onda. Hoje se faz um meia-culpa, inclusive, mas naquele momento tinha uma narrativa de que precisam acompanhar o presidente, porque senão vão parecer que tem dois governos, né, e tem um só. Então, naquele momento, criou-se ali uma espécie de... E aí virou, é um prato cheio para a militância mais radical, mas aí criou-se uma espécie de governo paralelo, né, de poder paralelo em Brasília, que as decisões que não eram tomadas pelo Executivo, numa articulação conduzida por alguns integrantes dos tribunais e do Congresso, passou a andar. O orçamento, você mencionou o orçamento da guerra, mas teve o próprio auxílio emergencial, né, que hoje é a grande entrega do governo Bolsonaro, do ponto de vista econômico na crise. O auxílio foi uma construção ali a 4, 5, 6, sei lá, personagens, né? Inclusive veio inicialmente do governo uma proposta de valor inferior, ela foi reajustada com a pressão do Congresso e foi uma construção coletiva. Talvez se não tivesse ali uma intervenção mais direta dos políticos, né, do Congresso Nacional, talvez tivéssemos um valor menor desse auxílio, e até era para discutir depois se o auxílio foi calibrado corretamente ou não, isso tem muita margem para discussão, mas o fato é que, na ausência, quando o governo passa a relativizar a pandemia e a dizer que está acabando, está no finalzinho, né? Eu lembro várias vezes foi dito pelo próprio presidente que estava acabando, né? Agora, de novo, no final do ano, ele decretou o fim da pandemia, quando nós estamos percebendo que tem um início de um novo ciclo muito agressivo de infecções. A cada vez que o governo se posiciona assim, se a gente for reparar, Felipe, até é curioso, sempre que vem uma posição do presidente relativizando, ele estimula a entrada dos outros atores, né? Porque está no finalzinho, peraí, aí vem o Supremo e vai discutir a vacinação, a imunização. Exato. E você sabe que os ministros do Supremo perceberam tardiamente esse movimento. Eles hoje falam de uma certa parlamentarização do governo Bolsonaro, mas eles achavam que eles estariam fazendo um bem e, na verdade, inclusive, reduzindo o poder do governo Bolsonaro. Não perceberam, ou só perceberam tardiamente, que, na verdade, era uma jogada. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, quando criticou severamente o ministro da Saúde, o Pazuello, ele não percebia, aparentemente, que o Pazuello fazia exatamente o que o presidente Bolsonaro queria que ele fizesse, de deixar o vácuo para que os governadores aí tomassem as medidas que achassem necessárias e pagassem o custo por isso. A partir desse momento, quando os ministros do Supremo percebem isso, eles também mudam o ânimo deles e aí eles passam a agir de outra forma. Claro, dando as decisões que consideram as mais corretas, e agora no final do ano o Supremo disse que na vacinação pode se tornar obrigatória por decisão dos governadores, mas também sem esse convencimento de que o que eles estão fazendo é tirar poder do governo. Imagine, eles simplesmente estão ajudando na governança e, no final das contas, isso não atrapalha o governo Bolsonaro, apenas faz a estratégia dele, né? O governo tem se... Aliás, eu acho que é muito mais intuitivo do que estratégico isso, mas tem se aproveitado um pouco dessa... Essa dúvida permanece, né, Zambelli? A gente nunca sabe se é intuitivo, se é estratégico. A gente vai assim até 2022, né? Mas, assim, o ano mostra que é muito mais intuição, é muito mais ali um instinto de sobrevivência política do Bolsonaro que prevalece do que algo planejado. Porque, se a gente for olhar os momentos em que ele estressou com os poderes, né? Aquele mês de março, aqueles meses de maio, junho, julho, sobretudo, mais junho e julho, né, depois da saída do ex-ministro Sérgio Moro, que ele provocou, ele plantou na cabeça das pessoas que tinham algo sendo discutido, golpe, fechamento do Supremo, fechamento de Congresso, passou muitas mensagens difusas ali sobre o que ele pensava e como ele agiria, ele e os ministros militares, sobretudo, com relação a essa tentativa do establishment de tomar conta do núcleo de decisões do poder central. De lá para cá é que, assim, se a gente for olhar, de forma instintiva ele estressou esse movimento. Quando houve ali uma resposta do Supremo, sobretudo em direção aos filhos, àquela militância mais radical, depois o episódio envolvendo o Queiroz, o Flávio, tudo que envolve a família, a gente sabe da importância que o Bolsonaro dá para a proteção ali dos seus familiares. Foi aquele momento da prisão do Queiroz que deflagrou uma mudança radical de posicionamento do presidente com relação às instituições. De lá para cá,
E ali a gente tem que lembrar que já foi um momento em que o Supremo e o Congresso já tinham tomado as decisões relativas à pandemia mais importantes, que é o orçamento da guerra, calamidade, o auxílio e a decisão descentralizando as medidas de distanciamento. Então, assim, já tinha sido colocado no meio do primeiro pico qual era a responsabilidade de cada ente ali um pouco, e assim, a gestão da crise foi dada, né, por esses atores, e não o executivo que ficou como espectador e resolveu, tem que assinar o cheque, eu assino, eu tenho que repassar recursos, eu repasso. Ele tem que pagar o auxílio, eu pago, mas quem vai decidir se vai ter distanciamento aí são os governadores e os prefeitos. Então, a partir desse momento, tem um ataque político, né, que é aquele momento do ano em que muita gente duvidou se o governo terminaria o seu mandato, se seria o caso, inclusive, de uma deposição, quando a saída do Sérgio Moro, que eu acho que foi o fato político, né, se a gente for olhar politicamente o ano de 2020, o grande fato político foi a saída do ministro Sérgio Moro, da forma como ela se deu. Eu queria te propor uma coisa, Zambelli. Vamos fechar a conta da Covid e vamos depois falar de Sérgio Moro, porque eu queria te perguntar o seguinte. Nesse fechamento da conta, em março, abril, o Supremo decidiu. Governadores têm competência para decidir pelo afastamento, pelo isolamento dos seus cidadãos. Se o governo federal não fizer, governadores e prefeitos podem fazer isso. E agora, chega no final do ano, num círculo, o Supremo decide, vacina, o governo não vai decidir de novo, ou melhor dizendo, até a política antecipou esse movimento também porque o presidente vinha falando que não ia ter vacina, não ia ser obrigatória, etc, etc. Aí o Supremo novamente tem que dizer, 9 meses depois, que sim, os governadores podem implementar a vacina e torná-la obrigatória. Então, nós saímos no final do ano com que resultado dessa relação Executivo, Congresso e Supremo em relação especificamente à pandemia? Eu acho que o resultado, fazendo uma análise mais simplista, eu olharia para um dado, que é a aprovação do presidente. Se ele está terminando o ano melhor que começou, e nós podemos discutir se isso vai continuar ou não, mas vamos olhar o dado do momento, né, o dado pontual. O presidente está fazendo um jogo dentro daquilo que foi dado pelos outros atores e está se aproveitando dessa condição de, entre aspas, sequestro das suas decisões. Já que o Supremo e o Congresso estão decidindo sobre a pandemia, eu vou fazer o jogo que eu chamo de essa ambiguidade, esse dualismo que ele tem exercido, que eu faço um personagem para cada momento, né? Quando é para pedir paz nacional, paz e união, né, e para vencer a pandemia e assinar o cheque de 20 bilhões para a compra da vacina, ele vai lá no Planalto e entra na liturgia do cargo ali, né, e se apresenta como estadista. No dia seguinte, ele faz uma live e chuta o pau na barraca e diz o que ele pensa. Ele fala para a base dele, é aquele que eu chamei de alter ego eleitoral, que é o presidente olhando para aqueles 20 e poucos por cento da base de eleitores dele, que são fiéis, leais, e vão com ele até o final, e ele não pode prescindir dessa base. Então ele se aproveita, quer dizer, se a gente for olhar, a aprovação do presidente é um pouco a tradução de como ele se aproveitou politicamente desse certo papel lateral que ele ficou exercendo na pandemia. Quer dizer, o que eu estou fazendo agora? Na vacina agora tem uma outra disputa, que é, já que ele não defendeu desde o início a imunização, ele aparece como o cara que está pagando a conta. Peraí, mas os estados como é que os estados vão comprar essa vacina? Está aqui, medida provisória, 20 bilhões. O governador da oposição, 3 do PT, vão no palácio para lá, porque ele pode ter a divergência com o presidente, mas ele precisa daquele cheque, né? Ele precisa daquele recurso. Então, ele se aproveita, veja, assim, inclusive no debate no Supremo, ele está dizendo, quem está obrigando é o Supremo, não sou eu, tá? Então, assim, vamos vacinar, mas não sou eu que estou mandando, né? Mas é aquela postura, assim, todo mundo falava que tinha que ter o adulto na sala, mas o adulto, a criança na sala, o rebelde na sala, pelo jeito não perde popularidade, né? Mesmo que o adulto esteja fazendo trabalho, do ponto de vista eleitoral, e nós estamos ainda muito longe, mas do ponto de vista eleitoral ele não perdeu muita coisa desde o início do ano, pelo contrário, né? Para isso, basta a gente pensar assim, vamos imaginar, é muito, assim, por isso que eu digo que tem o alter ego eleitoral do presidente, que é aquele, o candidato permanente, é o cara que está fazendo campanha permanente, e ele sabe assim, que ele vai às urnas em 22,
E quem vota é o eleitor, né? Quer dizer, ali é o eleitor. Quando você tem públicos diferentes com os quais você precisa dialogar como chefe de Estado, né? Então, assim, no Supremo e no Congresso é outro colégio eleitoral, né? Assim, é outra base que ele tem que falar. Então, assim, eu pergunto, para passar a régua em 2020, se o presidente consegue aí viajar o Brasil afora, fazer o showzinho nos aeroportos, enfim, aqueles videozinhos tradicionais aí com aquela multidão e tal, ele consegue fazer isso. Eu pergunto, passando a régua, algum ministro do Supremo, algum agente do Congresso Nacional consegue falar com o povo, né, desse jeito com que ele fala? Então, para fazer uma coisa bem rasteira, assim, não estou analisando com profundidade, fazer uma análise muito superficial. Mas como ele vai às urnas e vai pedir voto desse eleitor, ele está fazendo um movimento de assim, eu preciso fazer estreitar o meu laço com esse cara, e com as instituições eu vou puxando na base do estica e puxa, né? Porque esse cara, no final de contas, não vai me dar voto nenhum. Pelo contrário, se eu aparecer numa foto com o Gilmar Mendes, com o Rodrigo Maia, me atrapalha, né? Então, ele joga com essa ambivalência, e por enquanto ele tem conseguido catalisar essa energia política, é só olhar os números de aprovação dele. Agora, o que nós temos que olhar, e depois nós vamos falar sobre isso, é assim, a segunda metade do governo, com a deterioração aí dos fundamentos da economia, que é uma coisa, parece que inevitável, por conta das consequências da pandemia, mas a dificuldade de se implantar uma agenda que aponte um crescimento mais rápido da economia. Como é que o presidente vai conseguir equilibrar essa balança do apoio popular com o apoio institucional? Eu acho que, por enquanto, ele está ele estica um pouco a corda do outro lado, sabendo que ele tem um respaldo de uma fração do eleitorado que está com ele a todo custo, né? E tem uma parcela desse eleitorado que vai com ele conforme o antagonista, fica olhando quem é que está do outro lado, né? Uhum. Se a oposição está muito clara, que é o campo da esquerda, tem uma parte desse centro que vai com ele. Eu acho que essa é a chave um pouco para a gente chegar em 22. Agora, o Zambelli, a gente vai passar um bom tempo ainda sem vacina, com os números de morte aumentando drasticamente. Isso não ameaça a popularidade do governo para começo do ano que vem? As pessoas vendo os demais países já aplicando vacina e a gente aqui nada. E aí? É difícil o presidente manter um índice de popularidade nesse patamar que está agora. Próximo de 40% de bom e ótimo, seria difícil sem pandemia. Com pandemia é mais difícil, né? Porque as pessoas estão... Não está bom, né? Assim, as pessoas não estão satisfeitas. Nitidamente, né? Com o pessoal, com o econômico, com as incertezas com o futuro tão maiores, muito maiores. Então, é difícil você pensar... Assim, a gente faz, às vezes, o nosso papel é criticar, é questionar, é cobrar, mas a gente... vamos pensar que no ano da pandemia, da maior crise sanitária que esse país já experimentou, que o mundo já experimentou, e, portanto, que esse país experimentou, o presidente Jair Bolsonaro encerra o ano com 40% das pessoas dizendo que ele é bom ou ótimo. Assim, é muita gente dizendo que o presidente ele não é bom ou ótimo. Pois é. Imagine você que cobre política há tanto tempo, viu alguns governantes fazendo bobagem de não visitar áreas afetadas por calamidades públicas, e o presidente até hoje não foi a um hospital. Não foi a um hospital. E mesmo assim, mesmo com toda a liturgia política do passado, parece que foi para o espaço com o Bolsonaro. Não precisa ir ao hospital, não precisa fazer nada, não precisa cumprimentar os médicos, os enfermeiros por tudo que fizeram. Parece que é um descolamento total. É o Teflon que era o fenômeno do Lula, parece que é um Teflon agora. Mas até quando vai esse Teflon, né? A gente não tem como esse Teflon ficar... Nem uma panela nossa boa com Teflon, ela dura para sempre. Esse Teflon não pode durar para sempre. É impossível que isso aconteça, né? Exato. Eu acho que essa tendência da aprovação dele é sofrer uma queda agora, já no começo do ano, porque tem o fim do auxílio emergencial e tem um agravamento das duas crises, quer dizer, a econômica e a sanitária, aparentemente, infelizmente, estão apontando para um primeiro trimestre ruim, né? Esse primeiro trimestre, evidentemente, vai impactar, acho que na aprovação do presidente o ano todo. Mas aí eu queria chegar na tua pergunta. Vamos imaginar que ele perca o apoio, ou parte desse apoio que ele conquistou, amealhou durante o ano. Ele tem um piso, ele já demonstrou que tem um piso de popularidade. Né? E é por isso que é um piso alto, né? Que é um piso alto. É um piso alto, um piso de 22%, 23% ali no pior momento, né?
E por isso que ele não pode abrir mão de dialogar com essa base. Porque, no pior cenário, ele vai contar com essas pessoas, né? E essas pessoas vão ajudá-lo a chegar. Imagina assim, se o presidente tem 20, vamos botar um número assim, mais modesto, 22, 20%. Então, 20 que seria, acho que ele não chegou a ter 20% de aprovação em nenhum momento, mas chegou a estar próximo disso, ali nos 24%. 25%. Se ele tiver 20, 22% de bom e ótimo, é muito improvável que alguém dispute uma eleição e não vá ao segundo turno com 22% de bom e ótimo, presidente, porque ele vai, de intenção de voto, ele chega nos 25%, está ali com boa chance de estar no segundo turno. Então, ele colocou um piso, e ele tem que zelar por esse piso, ele não pode furar o piso. Se furar o piso, aí ele caminha para uma situação de ingovernabilidade. Então, eu, mesmo achando que ele vai perder popularidade, porque a conjuntura não aponta para nada melhor em 21, eu acho que ele consegue se manter, e assim a gente for olhar também com cuidado, desde o início, desde 2019, tirando o primeiro mês, o segundo mês da posse, né, que havia uma alta expectativa em relação ao governo, que é natural, o governo aprovado, enfim, por 55% dos eleitores que foram lá e votaram no cara, né, no Bolsonaro. Tirando aqueles primeiros meses, a gente atingiu depois uma estabilidade naqueles os 3 terços, né, que eu chamo, né, 1 terço de aprovação, 1 terço de tanto faz e outro terço contra, radicalmente contra, né. Na margem, para cima, para baixo, eu acho que o ano termina um pouco nessa linha, assim, tem um pouco mais de 1 terço da população que acha o presidente muito legal, o outro terço que acha razoável, olha, não é o que eu gostaria, mas diante das alternativas é isso aí mesmo, e tem um outro terço, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do momento do ano, que é radicalmente contra, né? Então, se ele levar até 22 esse mesmo estado de coisas, ele chega competitivo demais. Tá bom para ele, tá bom demais para ele, né? E por isso que a gente começa a fazer esse raciocínio político sobre a eleição e começa a achar assim, que a expectativa de entregas, o que pode acontecer em 21, assim, vai baixando, né? Porque se o presidente está numa situação de conforto político para chegar em 22, por que eu vou mexer nisso? Porque eu vou gerar estresse em alguma base? Se eu mexo aqui numa reforma administrativa, eu vou mexer numa parte da minha base, que é atualmente os militares, né? Mexe no judiciário, mexe em uma série de outras bases ali de governabilidade que estão meio estabilizadas. Por que eu vou mexer nisso agora, projetando um risco aí para o ano que vem? Por que eu vou promover, por exemplo, uma grande reforma na tributação, né? Eu vou mexer nos atores no setor de serviços, vou tributar dividendo, vou mexer com o imposto de renda. Como é que então pensar em mudanças? Para você ter mudança, tem que ter uma pressão para entrega muito grande. Essa pressão para entrega, eu acho que ela vai existir de alguns atores dos mercados, né, do setor produtivo, vai existir por parte da equipe econômica, mas é preciso entender que ela precisa ter aderência tanto do presidente como da nova configuração do Congresso, né? Então, não é porque assim, dever de casa é isso, né? Assim, o protocolo está claro ali, né? O receituário é muito evidente, né? Agora, não precisa ser na receita, a receita está clara, né? Precisa pegar essa receita e falar assim, vamos comprar o medicamento, vamos aplicar, vamos tomar, você tomou aí e tal. A classe política está olhando a receita com desconfiança. E Zambelli, e aquilo, né? Com o Rodrigo Maia, essa agenda liberal, você já falou incontáveis vezes sobre isso, já escreveu sobre isso, essa agenda liberal tinha mais aderência, né? Com o Centrão, eventualmente, no comando do Congresso Nacional, e sendo a maior parte, a parte mais importante da base do governo, a gente caminha mais para um conservadorismo, pensando nas eleições de 2022, do que algo de um governo de reformas, né? E aí eu tenho uma questão importante, Felipe, porque eu acho que nós estamos tratando agora a eleição na mesa da Câmara e do Senado e é evidente que é muito importante, né? Talvez seja o fato político mais importante agora no curto prazo, é a eleição das duas casas. Inclusive para o Supremo também, depois eu falo um pouquinho sobre isso. Isso, Mas por que eu trato com um pouco de reserva essa discussão sobre, nossa, a diferença entre o céu e o inferno, a eleição na Câmara e no Senado? Primeiro, olhando os personagens, né? Vamos imaginar que o candidato do Rodrigo Maia seja ou o Baleia Rossi ou o Aguinaldo Ribeiro, né? Você consegue imaginar o Aguinaldo ou o Baleia vestindo a camisa da oposição? Eu tenho dificuldade. São dois personagens que são mais da composição do que da oposição, né? Então, por isso que eu concluo o seguinte, tem uma visão, esse final de semana foi muito claro nas análises, olha, a esquerda fechou com o Rodrigo Maia, então aí tem um bloco que vai... Gente, quem tem voto hoje no Congresso é o Centrão.
Então, o Centrão pode até perder a eleição para a mesa. Pode perder, é possível que perca. Eu acho que ainda está muito difícil muito longe, fazer previsão, está muito dividido hoje. O Centrão teria até um certo favoritismo, mas vamos imaginar que perca, porque pode ser que exista realmente uma convergência em torno da candidatura apoiada pelo Rodrigo. Quem vai ter voto para entregar? Porque assim, uma coisa é pautar, a presidência, a mesa, vai pautar. Assim, mas não adianta o presidente pautar se não tiver voto. E assim, quem vai se mobilizar no plenário é o centro, é o Centrão. E assim, parte desses parlamentares, desses partidos que estão hoje se titulando Centro Democrático, qualquer que seja o resultado da eleição da mesa, se o governo estiver razoavelmente forte, vão fazer um movimento de governismo, de governabilidade, como é natural na casa. Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, assim, olha, a esquerda agora vai retomar o controle sobre uma parte da pauta. Não, a esquerda está fazendo um acordo político com o Rodrigo Maia e pode interferir na pauta. Mas, para aprovar, uma coisa é pautar, outra coisa é aprovar. Então, Como acordo que fez para a primeira eleição, para a eleição anterior do Rodrigo Maia também, né? Exatamente. Então, o que é importante, acho que olhar, assim, você falou assim, o Centrão, no fundo, qualquer que seja o resultado da eleição para a mesa, é quem vai decidir o que vai acontecer com o país, tá, gente? É boa notícia para alguns e má notícia para outros. Mas é o Centrão que vai resolver, assim, porque quem vai dar voto para qualquer uma das agendas é o grupo do Arthur, né, que tem capacidade ali de construção e botar voto na mesa. Então, vamos imaginar que o Arthur perca a disputa pela mesa. Acabou a aliança do Bolsonaro com o Centrão, diminuiu o espaço político a ter um impacto, primeiro, né, de uma derrota, mas dia seguinte, chão de fábrica do Congresso, de novo os líderes do Centrão discutindo o que vai ser aprovado e o que não vai. E quanto mais espaço no governo, mais tamanho tem o Centrão. Não se iludam, né? Tem uma ilusão de que vem aí uma pauta do Centro Democrático, caso o Centrão perca para o candidato do Rodrigo. Eu não tenho nenhuma ilusão quanto a isso, porque eu sei como é que funciona a engrenagem do Congresso. Então, só para voltar à tua pergunta, tem uma Centrão dependência, aliás, foi o que nós discutimos sexta-feira na newsletter com o material que o Fernando Melo, que é o nosso diretor, o J. Labs, nos forneceu, mostrando o quanto, depois do acordo sedimentado ali com o grupo do Arthur, com o Bolsonaro, ele foi lá para mês de junho, julho, de lá para cá, como as aprovações de interesse do Executivo no Congresso passaram a depender visceralmente dos votos dos partidos raiz ali, o Progressista, o PL, o PSD, o Republicanos, e aí teve um movimento o DEM, o MDB, o PSDB vieram um pouco para a parte de baixo da tabela ali de apoio ao governo. Mas é isso, né? O resumo é esse. O presidente está aguardando um pouco o desfecho da eleição das duas mesas, para fazer ali as suas apostas para 22. E uma delas, que está claramente colocada, é a possibilidade dele virar um candidato do centro, né? Esse centro mais pragmático, mais fisiológico, etc. Mas hoje... A gente já ouvia isso no final do primeiro semestre, né? Que o candidato de centro, quando começava toda aquela articulação para achar uma alternativa de centro, alguns políticos já diziam, nós vamos chegar a 2022 com a alternativa de centro sendo o Bolsonaro. E ele foi sendo puxado para isso, e é o que tudo indica, né? E agora, sendo alguém de centro, alguém puxado para o centro, difícil a gente ver aquelas reformas liberais que se esperavam no final de 2018, começo de 2019, né? Esquece reforma administrativa, se tiver vai ser alguma coisa colateral, esquece reforma tributária radical, e a gente vai ter que lidar 2021, 2022 com a crise, né? Ainda com crise econômica, crise social, crise de saúde. Não tem muita alternativa para isso, né? E sem o Rodrigo Maia, que segurou essa bandeira de reformas liberais, ou pelo menos vocalizou isso durante todo o governo, ao contrário do que o próprio Bolsonaro vinha fazendo. Então, acho que não tem muita mudança de cenário para 2021 nesse sentido, né, Zambelli? Eu não sou pessimista, porque eu sou muito, assim, tenho um pragmatismo que vem um pouco da cobertura política, né, quase 30 anos de cobertura política. Então, meu pragmatismo é o seguinte: não é que não vai aprovar, você pode aprovar alguma coisa, você pode aprovar a reforma, até algo nessa linha de administrativa, tributária, mas ela precisa ser muito depurada, ela precisa ser muito enxugada, né, para chegar em pontos de convergência e passar algumas mensagens para o setor produtivo,
o mercado. Porque a preocupação no Congresso, que é bem verdade, só tem que reconhecer, o Congresso hoje está mais sensível àqueles movimentos ali que acontecem fora do eleitorado e de quem toma a decisão, de quem financia, né, a política, enfim, e de forma geral o crescimento do país. Então tem uma preocupação que não existia no passado, ela passou a existir de algumas legislaturas para cá. Mas ela tem que dialogar com o interesse de expectativa de poder desse mesmo parlamentar, né? Se ele percebe que melhor vamos esticar essa corda aqui até 22, porque, enfim, se Bolsonaro vencer, aí é outro governo, é outra realidade, se perder também nós vamos ter que nos reinventar politicamente, ou por que eu vou antecipar medidas impopulares, amargas para este ano, já que eu vou ter que enfrentar as urnas ano que vem? Então, essa é uma preocupação. 2020 seria, em tese, o ano mais propício para essas agendas, né? Porque você tem uma distância ali maior para 22, tinha eleição municipal, mas a eleição municipal se mostra cada vez mais desconectada ali com o mundo do Congresso, né? Esse ano foi um claro exemplo disso, de como os parlamentares fizeram campanha nas suas bases, mas assim, não teve... foi usado muito mais como expediente para não fazer as coisas do que, na prática, uma decisão política, né, tomada de obstaculizar a agenda. Mas 2020 seria o ano ideal para você implementar uma ou outra agenda mais impopular, porque você tem ali um intervalo até 2022, o eleitor já esqueceu quem foi que votou a favor e contra essas reformas. 21, sobretudo com a pandemia, quer dizer, a conta vai ficar muito carimbada nesse parlamentar, né? Quem votar vai ficar com um carimbo muito forte dessas medidas mais populares. Então, eu não sou pessimista a ponto de achar que não passa nada, que vai ser... eu acho que as agendas precisam se impor, né? Está claro que a Previdência e o marco do saneamento, que foram as duas grandes vitórias até agora dessa coalizão aí, governo mais Congresso, foram sintomáticas de como o Congresso se comporta, né? O Congresso ele foi meio que obrigado, forçado a decidir sobre esses temas, né? A Previdência tinha uma convergência quase que nacional construída em cima desse tema, e no saneamento a pressão da opinião pública, a pressão dos atores ali privados, foi de tal forma que os políticos ali, enfim, eu ouvia, o marco do saneamento era um tema ali de décadas no Congresso, porque isso não vai passar nunca porque os governadores do Nordeste não deixam. Quantas vezes eu ouvi isso, né? E passou e foi uma construção que teve um ativismo do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre, né? Os dois foram fundamentais para aprovar, mas é porque eles estavam sentindo ali existia quase que um clamor, né? Então, assim, se nós formos tentar descobrir o que vai ter clamor para o Congresso aprovar em 21, qual que é o grande clamor? Tem que aprovar a privatização. Qual? Mas o que eu acho interessante, Zambelli, esse clamor não vai vir do governo, essa pressão não vai vir do governo, e o governo, sendo de centro ou centrão, ele quer manter o status quo para chegar a 2022. Como você mesmo falou, uma reforma administrativa que corte salário de servidores, para quem está pensando numa eleição, é uma tragédia. Então, nesse sentido que eu me pergunto, vai ter pressão do governo para apoio dessas reformas ou vamos deixar novamente para o legislativo capitanear isso? Por isso que eu falava que talvez esse ano a gente não veja tanta reforma assim, ou tanta pressão, ou tanta convergência por essas outras reformas que são inclusive mais difíceis, né? Reforma tributária, bem mais difícil. A administrativa, jogando-se para frente para os próximos servidores, como já ficou claro que o governo faria, até pode haver um pouco mais de convergência, os problemas são bastante evidentes, né? Para todos da administração pública. Mas se o governo não trabalha por essas reformas, e sem alguém no comando da Câmara e do Senado que seja um liberal de verdade, é difícil a gente imaginar que se caminhe para isso, sendo que a partir de outubro nós vamos estar na contagem regressiva um ano para as eleições, né? Exatamente. Se a gente for olhar esses dois casos, tanto o saneamento quanto a Previdência, eu diria que o resultado a aprovação, é evidente que o governo endereçou isso como temas de autoria do Executivo, mas a pressão mesmo política, ela não veio do governo. Exatamente. A pressão era quase que a catalisação de uma energia que já estava dissipada meio no ar ali. A Previdência foi uma campanha que foi iniciada no governo Temer, né, uma campanha de comunicação muito forte, as pessoas começaram a discutir privilégio, regalia, olha, tem uma previdência para o público, outra para o privado, isso não pode e tal. Então, encaixaram algumas mensagens,
e isso gerou ali uma pressão que era assim, o Congresso estava, vários deputados me contavam assim, a dificuldade que eles tinham de chegar nas suas bases e dizer assim, precisa aprovar esse negócio, senão o Brasil vai quebrar, senão não vai pagar o aposentado, né? Porque você pagar o aposentado, não basta ter o benefício, né? Tem que pagar o aposentado. Então, esse tipo de coisa foi que gerou essa energia para o Congresso votar em tempo recorde a Previdência. E o saneamento foi aquela discussão que foi um pouco potencializada pela pandemia, que foi a questão da água. A água é saúde, se as pessoas precisam lavar a mão e não tem água, então vamos aprovar esse negócio do saneamento aí, que as pessoas, muita gente ainda não sabe do que se trata, mas, ficou caracterizado para a opinião pública que o marco do saneamento é saúde. Então, no ano que nós estamos precisando de saúde, tem que aprovar esse negócio de todo jeito. Foi um pouco isso que imperou ali a narrativa que influenciou os parlamentares. Agora eu pergunto, qual é o próximo tema que vai gerar esse tipo de engajamento, né? Depende muito do tamanho da crise. Se a crise econômica for aguda no primeiro semestre, a ponto de gerar uma espécie de expectativa de apocalíptica, né? Olha, e gerar é o meu ou é o do servidor público, por exemplo, né? Que está em risco. Então, assim, temos que atacar os privilégios do funcionalismo público, portanto, tem que fazer a reforma administrativa. Porque aí é a disputa de, assim, tem que pagar o meu, tem que pagar o do servidor, né? E a conta vai chegar. Se a temperatura subir a esse nível, eu acho que pode ter uma pressão para aprovar uma reforma que seja contra benefícios, contra regalias, né? De alguma categoria. Agora, a tributária, por exemplo, é muito difícil, porque qual que é a mensagem importante que se passa com a tributária? Olha, vai simplificar, que o Rodrigo fala com frequência, o Rodrigo Maia, né? A simplificação de impostos. Aí, legal, todo mundo concorda. Se fizer uma pesquisa no Congresso e na rua, se é a favor de simplificar os impostos, todo mundo é quase que é a favor da paz mundial, né? Não tem, quer dizer, hoje em dia não tem mais isso, né? Nem a paz mundial tem consenso, mas é uma pergunta meio óbvia, né? Agora, qual é a simplificação? Se é para tirar do seu setor, se é para aumentar uma conta sua, você topa? Não quero que mexa em nada. Então, esse é o grande nó da reforma tributária. Você não consegue construir uma mensagem de convergência, né? E a outra que vem é do governo, não, tem que criar um imposto digital. Você percebe que não ajuda, né? Não ajuda na construção. A única coisa que ajudaria na construção é você dizer assim, não, eu vou aumentar a faixa de isenção do imposto de renda, que é uma promessa de campanha do Bolsonaro, portanto, isso faria um sentido, no sentido de mover essa pauta no Congresso. E a segunda vamos onerar a folha de pagamentos para gerar mais emprego, o número mágico ali, gerar 30, 40 milhões de empregos, como o Bolsonaro gostaria de dizer para o seu eleitorado. São as chavinhas que podem ser acionadas e gerar uma química de aprovação. Fora isso... mas num momento de crise econômica e fiscal, difícil poder prometer isso, né? Exatamente. Não, você pode. Aí tem que ter uma grande concertação, né? Com o judiciário tem que entrar junto, né? Tem que ser uma coisa. E eu acho que algumas pautas não vai ter convergência, porque reformas mais agressivas vão ser judicializadas, né? Não tem a menor dúvida. Se tiver uma. Mas veja, até puxando agora para isso. Mesmo que uma reforma seja judicializada, a gente sabe que o tempo de solução no Supremo Tribunal Federal ele é muito longo. Uma reforma aprovada no governo Bolsonaro pode ser decidida apenas no segundo mandato dele. A gente está vendo ainda a reforma trabalhista do Temer sendo julgada, a reforma da Previdência ainda tem várias ações pendentes. Então, o efeito pode vir, o Supremo pode aguardar os efeitos de uma reforma dessa para saber se são positivos e negativos, para depois julgar. Agora, evidentemente, aí nessa concertação toda, e como você falou, precisa da união do Supremo, até nesses momentos de reforma, sem dúvida nenhuma, o Supremo não é órgão, não é poder para fazer oposição, nem para fazer apoiamento ao governo, mas ele tem que ajudar na governabilidade do país, né? Ele estaria disposto. A questão é que, ao longo do ano, a relação foi se deteriorando, e pior no próximo ano. A própria relação interna do Supremo vai estar deteriorada, porque a gente viu no final do ano, e no nosso Sem Precedentes, no último episódio do ano, a gente já tratava como algo dado para 2021 um conflito interno que se antecipou, né? O conflito interno já está agora no recesso. Então, a gente não vai ver um tribunal convergindo no ano que vem. E aí tem mais. Isso o Tomás Pereira, um dos que participam do Sem Precedentes, professor da FGV,
ele mencionou sem a Covid, ou sem as medidas de Covid para o Supremo debater, porque foi a Covid que uniu o tribunal. Sem isso, o tribunal volta à realidade anterior, em que as questões dividiam o tribunal. Então, a gente vai ver os grupos divergindo internamente. Então, a convergência que o Toffoli conseguiu durante a sua gestão para alguns temas, e que o que a pandemia uniu no tribunal, em 2021 talvez não exista mais. Então, a gente vai ver um outro tipo de realidade, com um novo tribunal, com um tribunal em que sai Celso de Mello, entra Nunes Marques, que é um ministro bucha de canhão, e que não consegue, por ser o mais novo, unir os demais, e com Marco Aurélio saindo em junho do ano que vem, e o presidente nomeando sabe-se lá quem. Então a gente vai ter um Supremo completamente diferente. O que se diz geralmente é, toda vez que troca uma peça do Supremo, você tem um outro tribunal. E isso está ficando bastante claro, o ministro Nunes Marques tem sido bastante contido nas suas manifestações, mas tem pedido vista de processos, destacado alguns outros, o que já mostra que ele está aí para jogar como era para ser mesmo, foi indicado para isso. A gente vai ter um outro tribunal no ano que vem. E esse tribunal deste ano, e aí eu queria voltar para o assunto que você destacou como sendo o fato político do ano, Sérgio Moro, aquele tribunal ali, que lidou com o inquérito, com o começo do inquérito aberto pela PGR para investigar Bolsonaro por essa suposta tentativa de interferência política na PF, a partir da saída do Moro, aquele tribunal já não existe mais. A gente não tem alguém como o Celso de Mello no Supremo, alguém com aquele ânimos. A gente tem um tribunal completamente diferente. Então, vamos falar um pouquinho de Sérgio Moro, porque aquela foi uma fase realmente bastante aguda, em que o ministro Celso de Mello, já às vésperas da sua aposentadoria, com as decisões que tomou, e que cabiam a ele tomar, mas pelos termos também que usou, elevou esse grau de crise entre Supremo e governo a níveis que a gente não via desde, sei lá, a década de 60, durante a ditadura militar, em que houve ameaça de descumprimento de decisão do Supremo. E a gente, naquela época em que Moro renunciou ao cargo, pediu demissão e fez acusações ao presidente, havia ali uma ameaça, a gente lidou bastante com esse debate, né, Zambelli? O governo agora acabou, vai vir a bala de prata. E até agora a gente está esperando a bala de prata não veio, o Moro já sumiu um pouco do mapa, e, como consequência ainda, a gente viu o governo definitivamente abandonando a pauta lavajatista. É curioso que, se a gente for voltar ao dia, aquela sexta-feira da demissão do Sérgio Moro, então nós fizemos um call com os clientes e botar um pouco a bola no chão, porque todo mundo estava dizendo, acabou o governo, agora é saber só quando que vai tomar posse o Mourão e tal, tinha essa discussão. Lembra a pergunta que faziam? O que era mais rápido, um processo de impeachment ou um processo criminal para tirar o presidente do cargo? E a gente falava, bom, vamos analisar, vamos esperar, mas por enquanto não tem nada dado. Nenhum nem outro. Né? Exatamente. Mas eu acho assim que qual foi o diferencial? Naquele momento o presidente correu risco realmente, havia um risco de degradação dos fundamentos da governabilidade naquele momento, né? O que colaborou para que não houvesse nada mais grave politicamente contra o presidente? O personagem Sérgio Moro. Qualquer outro personagem com aquela estatura dentro de um governo que saísse do jeito que saiu, atirando contra o presidente, acusando o presidente de um crime de responsabilidade. Depois da configuração do crime, depois seria a cargo do judiciário, mas ele fez uma acusação, uma denúncia. Qualquer outro personagem com aquela estatura política que fizesse esse ataque, ele colocaria em risco um governo, o término do mandato do Bolsonaro. Como era o Sérgio Moro, você rapidamente unificou, ali foi o começo dessa operação de governabilidade do Bolsonaro. Porque o Sérgio Moro ele unificou do lado do presidente quase a totalidade do Congresso Nacional, a exceção daqueles parlamentares que foram eleitos com a agenda lavajatista, mais no Senado do que na Câmara, que na Câmara isso aí é bem residual. Uhum. Ele entregou praticamente a Câmara dos Deputados para o Bolsonaro naquele dia, né? Porque ali o Centrão ali começou o namoro mais efetivo, que depois virou casamento com o Centrão. O Supremo, aí você pode falar melhor, mas também
acho que não toparia entregar o doce para o Sérgio Moro, né? Que tem ali até hoje, estamos vendo no noticiário e nos vazamentos, nas revelações de final de ano, esse desejo que existia na Lava Jato ali, de atingir de alguma maneira o Supremo. Isso já era sabido por parte dos ministros, então não havia nenhuma disposição, em boa parte, acho que parcela expressiva do Supremo, entregar isso para o Sérgio Moro, ele transformar, ele que já tinha sido ali o herói da Lava Jato, porque o personagem preponderante na prisão do ex-presidente Lula, que ele, além de prender o Lula, ele derrubasse o Bolsonaro. Seria como transformar o Sérgio Moro no presidente da República, ou no principal liderança política do país. Se não fosse o Sérgio Moro, acho que o governo correria muito risco. O presidente se beneficiou muito da hostilidade que havia nos atores institucionais em relação ao Sérgio Moro. E aí ele fez a aliança que faltava para ele dar, enfim, um matiz ali da reta final do seu mandato, que é essa articulação com os poderes, que foi muito construída ali com alguns atores do Supremo e com o Congresso quase que todo, né? Os congressistas fecharam ali na hora com o presidente, porque assim, não vamos entregar essa agenda. Eu acho que até em algum momento, como agora está sendo discutido de novo nessas entrevistas de final de ano, né? Em algum momento, uma tentativa que houve de Supremo se juntar com o Congresso para deixar o Bolsonaro, enfim, impedir a governabilidade, para retomar o poder, até a discussão que foi feita na entrevista que o ministro Paulo Guedes deu para a revista Veja. Eu acho que tem ali um pouco de exagero, mas, enfim, foi como ele enxergou o cenário, né? Na medida em que o Sérgio Moro sai do governo e se apresenta como o principal beneficiário de uma eventual deposição, ele desmobilizou essa operação, se existia. Se havia essa operação, peraí, vamos gastar o nosso cacife para entregar isso, sabe? Exatamente. Esse presente. Sabe qual é a metáfora que eu via dentro do Supremo? Era como se a presença do ministro Sérgio Moro no governo fosse uma arma permanente apontada para a cabeça dos ministros do Supremo. E quando ele sai de campo, olham para o presidente e falam, bom, o presidente agora está desarmado, então podemos conversar. E aí começou, tanto que o ministro Nunes Marques foi apresentado aos ministros do Supremo antes da indicação. O presidente Bolsonaro conversa com o ministro Toffoli por telefone com frequência, com o Gilmar Mendes, que faz duras críticas ao governo em algumas posições do Ministério da Saúde, a mesma coisa. Então ele passou a ser um político daquele tradicional, que conversa com os poderes, diverge, mas conversa, o que não acontecia antes, né? Não havia uma conversa, era um tom permanente de ameaça. A gente ouvia essa expressão, né? Está todo mundo armado na Praça dos Três Poderes, esperando só o outro atirar primeiro. Quando tiraram o Moro do caminho, aparentemente todo mundo colocou a arma no coldre e ficou, vamos trabalhar, vamos fazer política. Mas impressionante essa força da saída do Moro para essa composição do governo com os demais poderes, né? Não, e assim, veja como o Sérgio Moro colaborou para a governabilidade do Bolsonaro. Agora é curioso isso, né? Porque tem o segundo episódio, que quando ele transformou a reunião do dia 22 de abril, se eu não me engano, 22 de abril, né? Isso. Na principal peça da denúncia dele, né? Ele entregou para o presidente a possibilidade de demitir um outro ministro, que é da Educação, o Abraham Weintraub, e entregar a cabeça do Abraham Weintraub para o Supremo, não só para o Supremo, como o Congresso, ali ele tinha muita rivalidade com o Rodrigo Maia. Então ele entregou a cabeça do Abraham Weintraub e selou a aliança dele. Se faltava algum movimento, aquele movimento foi definitivo, né? É interessante falar sobre isso, porque um dos fatos políticos importantes do ano, e aí mais olhando para a configuração do poder, né, como é que a ocupação da esplanada, enfim, quem está forte, quem não está forte, a gente olhar como começou o ano e como terminou esse grupo mais ideológico do governo, né, esses aliados Exatamente. Mais conservadores do presidente, que tinham um espaço expressivo na esplanada. O Ministério da Educação é um dos maiores ministérios, acho que Saúde e Educação são os maiores orçamentos, né? Em termos de orçamento, Tem muito recurso, tem muito cargo, o Ministério da Educação... Muita capilaridade também, né? Muita capilaridade, nacional, tem no país inteiro. Exatamente. E tem os fundos, né? Todo mundo fala que o Fundo da Educação ali, o FNDE, né? É o cargo talvez mais cobiçado da República, porque é o que tem, é um banco da educação, é um recurso, a possibilidade de estar presente no Brasil inteiro. Não tem nenhum órgão do governo, segundo alguns cálculos que me mostraram
há um tempo atrás, mais presente no país em termos de recurso, de, enfim, botãozinho ali para poder de entrega, recurso, né? Isso, do que a FNDE, que foi depois motivo de disputa, inclusive, com o Centrão. Mas esse grupo mais ideológico, ele começou o ano com a educação, com uma grande influência nas relações internacionais, né, e ainda mantém, com uma influência muito grande na área ambiental, e assim, termina o ano sem educação, né, portanto, sem o principal ministério, termina o ano enfraquecido na diplomacia, com o Ernesto muito fragilizado com a derrota do Trump, e na área ambiental... E com a derrota agora também, por mais seja mais simbólica, essa derrota no Senado também dá indicação para Genebra, né? Também exatamente. Já é um duro recado. Exatamente. E na área ambiental, o Ricardo Salles, eu acho que está ali ainda com o seu espaço, mas houve, no transcorrer do ano, uma divisão de tarefas ali e os militares tiveram muito protagonismo na agenda ambiental, quando se percebeu que a questão da imagem começou a afetar o aspecto econômico. E aí envolveu a área econômica, o ministro Paulo Guedes, por diversas vezes, recomendou que fosse feita a troca do ministério, ali pediu, enfim, sugeriu informalmente que fosse feito um ajuste de narrativa, né, no Ministério do Meio Ambiente para se adequar aos fundos, aos investidores, à narrativa dos investidores. Mas, se a gente for olhar o começo do ano, com aquela questão de incêndio, questões climáticas e Amazônia, com os ideológicos ali, com esse grupo muito fortalecido nessa agenda, termina o ano com os militares ali, quando ele colocou o Mourão ali na frente do Conselho da Amazônia, criou aquela coisa, uma espécie de uma intervenção ali informal no Ministério do Meio Ambiente. Isso termina o ano, se a gente for olhar, quem está mais machucado com a pandemia, o efeito da pandemia na configuração política do poder em Brasília, é essa ala mais ideológica. Se a gente for olhar, por exemplo, no momento em que o Supremo foi para cima ali dos blogueiros, né, dos militantes digitais bolsonaristas, né? Nesse momento, o presidente teve uma reação ali, aquilo que você falou, né, de ameaçou descumprir e tal, falou muito, né, falou muito e fez pouco, né? Mas faltou, inclusive, a cobrança que se faz desse grupo ao presidente, faltou atitude, né? Teve um discurso de defesa meio assim, de ladinho, muito mais quando atingiu a possibilidade de chegar mais próximo do Carlos Bolsonaro. Quando isso se afastou um pouco do Carlos Bolsonaro, o presidente meio que disse que não é comigo, né? Mas esse grupo, certamente, é o grupo que sai, que termina 2020 mais fragilizado, porque quais são os principais adversários dentro da configuração política desse grupo? São os militares, e número 2 é o Centrão, né? Então, assim, o Centrão e os militares terminam o ano muito fortalecidos na agenda política de Brasília, né, do poder central. Se hoje existe um grupo que está a disputa assim, de quem está mais forte hoje no governo, são os ministros da ala militar e são os ministros e os aliados do Centrão, e esse grupo mais ideológico está muito ali hoje na margem do poder, né, já teve ali com os botõezinhos do poder central na mão. E se depender do Supremo, vai continuar, porque o inquérito das fake news aberto no ano passado, confirmado este ano pelo Supremo, continua aberto, sem nenhum indicativo de quando ele vai ser encerrado. Ou seja, é uma arma permanente também do Supremo contra esse grupo. E o Supremo se orgulha de ter estancado esse grupo. E para o ano que vem, você mencionou isso, quem sai fortalecido também ao final do ano, depois de toda essa agenda, é o Supremo também. O Supremo se sente confortável hoje, sabe até onde pode caminhar, na relação com o governo Bolsonaro, com os militares. Se em maio, diante das decisões do ministro Celso de Mello, houve ali algum risco, alguma ameaça, alguma dúvida sobre se os militares poderiam fazer alguma coisa junto ao presidente e tal, essa dúvida se dissipou por completo. Os ministros olham hoje para os militares e falam, olha, capacidade de reação nenhuma. Depois do que o Bolsonaro fez com o Pazuello, eles dizem, esses militares que estão aí no governo não vão ser esses que vão colocar em ameaça qualquer coisa. E o Supremo, para o ano que vem, aqui para a gente caminhar para o nosso fechamento de vez, o Supremo para o ano que vem está confortável no exercício dessa governabilidade, nesse exercício do poder parlamentarizado, como a gente mencionou, e vai sim continuar nessa mesma toada. Vamos ver para junho a mudança na composição do Supremo,
mas mesmo assim o tribunal, a gente já vê, chega ao final do ano bastante confortável nessa posição, inclusive passando mensagens muito claras. A última sessão do ano, nesse julgamento da vacina, ficou bastante evidente que a decisão do ponto de vista jurídico era mais do mesmo. Todos nós que tomamos vacina a vida inteira sabemos das consequências se nós não tomarmos vacina. O Supremo simplesmente repetiu isso, mas ficou bastante claro, e os ministros verbalizaram isso, que queriam mandar um recado. O Supremo vai continuar mandando recados, seja em um gabinete, em 2, 3, 4, 5, sendo na totalidade quando o assunto for pandemia, pode ter ali alguma dissidência dos indicados pelo presidente Bolsonaro, mas nós vamos ter em 2021 o Supremo com muito mais tranquilidade no exercício desse poder, mas fragilizado por essas disputas internas. E aí, para fechar, Zambelli, queria a sua aposta. Muita gente se pergunta se o governo vai conseguir manter popularidade, você falou sobre isso já. Muita gente se questiona se o presidente corre risco ainda no próximo ano, risco de impeachment, qualquer coisa do gênero. E também uma palavrinha sobre Paulo Guedes, o que a gente pode esperar de economia para o ano que vem. Legal. Sobre os riscos do presidente, o risco político que ele corre, eu diria que, assim, como ele sobreviveu a 2020, é muito improvável que ele sofra algum tipo de ataque a ponto de, enfim, destituição, de perder o mandato em 2021 ou 2022. Né? Ele ainda está controlando os instrumentos da governabilidade. Eu não vejo disposição também dos atores institucionais em apeá-lo do poder. Então, assim, a gente, quando analisa sempre o risco de impeachment, é preciso olhar assim, qual é a perspectiva de ter um novo governo pronto para assumir, né? Claro. Existe um governo pronto para assumir ou em articulação para assumir? O Mourão sempre que foi provocado, ele desviou um pouco desse chamado, né, até agora. Eu não estou vendo, eu acho que nós tivemos momentos em que o governo tinha menor capacidade de mobilizar os seus instrumentos, sobretudo no Congresso. Hoje ele está muito confortável, né, nessa relação de coalizão que está sendo construída. Eu acho que vai ser aprofundada em 2021. E é bom a gente falar que, assim, quando a gente, se puder resumir a conversa, né, todos os caminhos levam ao centrão, né? E eu não sou, assim, eu não fico fazendo juízo de valor a respeito do que é o centrão, mas o centrão está no sério nas principais decisões políticas do país há muito tempo. Ele teve, começando em Roberto Cardoso Alves até Eduardo Cunha, quer dizer, desde a governabilidade lá no passado, na Nova República, até o impeachment da presidente Dilma. Tudo que é importante, de importante aconteceu no país recentemente, politicamente, teve ali intervenção direta do Centrão. As aprovações também que foram conseguidas, reforma trabalhista no governo Temer, reforma previdenciária no governo Bolsonaro, elas tiveram voto do Centrão. O Centrão votou essas reformas, né? Então eu tenho um pouco de dificuldade de fazer essa vilanização do Centrão, que é característica, às vezes, nos diversos atores da sociedade civil. Eu costumo colocar isso numa balança, porque o Centrão, como instrumento de governabilidade, ele existe em todo o poder legislativo, acho que no mundo todo, no parlamento. Cada país tem a sua versão ali do Centrão. E como tudo converge para o Centrão, e o presidente hoje está em lua de mel com o Centrão, então eu acho que o risco político, o risco de queda do governo é baixo, porque os fundamentos estão ali à disposição do presidente. Ele ainda pode avançar nessa aliança, ele pode aprofundar essa aliança, fazer uma reforma ministerial, aumentando a presença dos partidos no governo, olhando para 22, e projetando uma expectativa de poder. Então, enquanto o presidente da República ainda é uma expectativa de poder, é muito difícil imaginar que existam movimentos para apeá-lo. É evidente que nós temos um componente que esse nunca esteve presente na vida política recente, tirando esse ano, que é o componente sanitário, né? Então, se você tem o grau de imprevisibilidade que a pandemia impõe para a vida política é altíssimo. Se nós vamos imaginar que o cenário A é que nós vamos passar um primeiro trimestre difícil, no segundo trimestre começa uma efetiva imunização, e no segundo semestre
alguma tentativa de reproduzir algo mais próximo da normalidade. Então, você vai sempre trabalhar com uma expectativa de que as coisas vão melhorar, né? Eu costumo dizer que o eleitor e o cidadão, e aí isso vale também para o congressista, né, e para o membro do judiciário, não é só o que ele está se passando no momento, mas é o que ele está projetando que vem por aí. Será que vai piorar, vai melhorar? Enquanto as pessoas tiverem expectativa de que em algum momento vai passar, vai melhorar, é muito difícil você derrubar o presidente. Essa é um pouco fazendo um raciocínio mais curto, seria essa linha. E mais, né, Zambelli, com as instituições já aprendendo a lidar com o Bolsonaro. O Supremo já aprendeu, nós temos um PGR que provavelmente vai ser reconduzido para mais 2 anos de mandato, que é um ator importante num processo como esse, inclusive nas investigações criminais que podem atingir o presidente ou qualquer familiar. Então, realmente, assim, desse ponto de vista, talvez impeachment tenha sido alguma coisa que ficou para este ano e a gente vira para 2021 com isso um pouco fora do radar, né? Exato. E aí, a sua segunda pergunta, que é super importante, que é aí o ministro Paulo Guedes, né? E aí eu vou tentar... tudo que a gente falou aqui desde o início dessa conversa se resumiria um pouco na entrevista coletiva que o ministro Paulo Guedes concedeu semana passada de fechamento de ano, né? Que foi uma entrevista que ele falou assim, eu não prometo mais nada, né? Então, quando o principal ator da política econômica do governo Bolsonaro vem a público para dizer assim, olha, eu reconheço que eu não devia ter prometido, talvez então agora eu não prometo mais nada, que a minha promessa é não prometer mais, né? É uma frase muito sintomática do que, assim, não dá para esperar grande coisa de 21 em termos de agenda, e nem necessariamente isso não é uma catástrofe, né? Poderia ser melhor, mas a gente tem que lidar com uma moderação das expectativas, né? Eu acho que não será um ano catastrófico do ponto de vista da agenda, mas será um ano enxuto, com poucas medidas concretas, estruturantes, mais radicais aprovadas, e o governo vai induzir o Congresso a comprar algumas brigas quando for extremamente necessário, quando estiver caracterizada a emergência, né? E a emergência, vamos discutir, há 2 meses atrás eu estava discutindo a PEC emergencial. Como era importante a PEC emergencial. A PEC emergencial, sem ela, nós vamos para o cadafalso, né? Essa é a discussão. Chegamos em dezembro, não teve PEC emergencial, talvez, possivelmente não teremos em janeiro, porque não vai ter convocação extraordinária, muito difícil se tivesse, gostaria, até acho que seria positivo que tivesse, eu estou pessimista em relação a isso. E vamos talvez iniciar fevereiro, começando a amadurecer a tal da PEC emergencial, quer dizer, foi 3, 4 meses e não tem PEC emergencial e, assim, não acabou, não temos o apocalipse, né? A questão do teto de gastos, né, que é outra palavra mágica aí, né, quer dizer, a âncora macrofiscal desse governo e da responsabilidade fiscal. Mas, Zambelli, você falando tudo isso, me parece o seguinte, é um governo que também jogou as expectativas que tinha em 2018 para parte do eleitorado, jogou essa expectativa para o espaço, né? A expectativa que nós temos hoje é de um governo que ande de lado, não mais para trás. E mesmo assim, no combate à pandemia, a gente viu inúmeras vezes o governo andando para trás. Agora que a gente está olhando para frente, para 2021, o governo só andando de lado. E isso é o que a gente está dizendo. E isso já não é ruim. Ou seja, aquelas expectativas foram embora, né? Foram embora. Esquece aquelas expectativas. E quando o Paulo Guedes fala isso, eu não vou prometer nada, quer dizer, ele tira o peso das costas dele e diz assim, ó, se nós estivermos crescendo 1,5% em 22, ou 2% em 22, quer dizer, eu não prometi mais do que isso, então é isso mesmo, vamos crescer no segundo mandato. Eu sempre disse nas conversas que nós tivemos esses anos com nossos assinantes sobre a segunda metade do governo Bolsonaro, como a campanha foi antecipada em 2 anos, quer dizer, nós estamos em 2020, virou 22, nós seremos 21, será 22, e 22 será 22 efetivamente. Exatamente. As expectativas de entrega desse governo estão todas projetadas para um segundo mandato. Exato. O presidente fala assim, olha, a pandemia... E assim, veja que é difícil você enfrentar esse argumento, né? A pandemia não é uma coisa trivial, né? Mas, Zambelli, o primeiro ano é perdido, né? O primeiro ano não tinha pandemia, você tinha um presidente que não tinha base nenhuma, que ficava guerreando com as instituições e perdeu um tempo precioso e não fez nada, né? Mas eu discordo, assim, eu acho que no primeiro ano, a única tarefa inadiável era a Previdência, e ela foi aprovada. Veja assim, se formos olhar nessa linha de raciocínio, rasteira, que é o menos é mais, tal, a única coisa que não era possível imaginar que transbordasse para 2020 era a Previdência, foi aprovada. Então, por isso que a gente, assim,
quando eu vejo, nossa, o Centrão, se o Centrão assumir o Congresso, vão aprovar todas as reformas que estão represadas. Gente, não é essa, não funciona assim na política, né? Não existe o ótimo, existe, quando muito, o bom ou o mediano, né? Eu acho que assim, o ministro Paulo Guedes, quando ele endereça esse tom para 2021, ele fala assim: não prometo mais nada, quem decide é a política. Então ele está entregando para a política isso, né? Assim, eu não vou ficar mais, não só não vou pressionar, porque eu acho que eu tenho que mostrar o caminho, eu entrego a receita e quem vai aplicar a receita é a política. Então ele tira o peso, e aí isso para o Bolsonaro também tem um efeito político, que assim, no ano em que ele vai pedir votos, ele vai dizer assim: olha, eu não consegui gerar emprego, eu não consegui privatizar o que eu queria privatizar, as reformas que eu tinha prometido eu não fiz, porque teve a pandemia, porque o Congresso não quis e o Supremo não deixou, em alguns momentos, fazer algumas coisas, como ser mais radical no enfrentamento à pandemia, etc. Então, ele tem uma preparação do discurso para 2022 para dizer assim: olha, toda a minha plataforma de 2018 está agora colocada de novo na campanha, e agora eu vou conseguir fazer, porque não vai ter pandemia e o Congresso vai estar comigo, como não esteve no início desse governo, porque agora nós estamos juntos, temos centros comigo. Então, só para fechar, o ministro Paulo Guedes, o balanço do ano, assim, em relação ao que ele começou, ele termina o ano um pouco mais frágil do que começou, mas ele já esteve mais frágil, né? É bom a gente lembrar que teve ali um momento na metade do segundo semestre em que o ministro estava muito machucado. Você percebia que aquele, entre aspas, né, o sequestro político a que ele foi submetido ali, deixou o ministro um pouco... eu tenho que só entregar as propostas, e aí quem resolve não sou eu mais, né? Eu sou apenas o formulador, né? Ele em algum momento ficou como formulador, sendo que o objetivo dele sempre foi não ser apenas o formulador, como o executor e o articulador, né? Ele sempre teve isso muito claro, né? Quando ele tirou o time de campo um pouco, não foi uma coisa deliberada, ele foi pressionado, forçado a se retirar um pouco da discussão. A política veio e não conseguiu oferecer as soluções. Foi um momento, assim, aquele momento, você vai lembrar da solução precatórios, né, para financiar o programa social. Sim. Aquilo foi chave, porque veio a política e ofereceu uma alternativa que o presidente percebeu que ia fazer água, né? Quer dizer, se a política assume as decisões naquele momento, nós íamos ter um risco muito sério para a estabilidade econômica. Me pareceu que aquele recado foi absorvido pelo Planalto. E aí o ministro Paulo Guedes voltou a ter um pouco de ativismo, né? E eu diria que ele termina o ano assim, um pouco mais fraco do que ele começou, mas mais forte do que ele esteve no transcorrer do ano, né? E aí, quando ele dá uma entrevista dessa, também ele já está preparando um pouco as pessoas para as frustrações, né? Porque é evidente que a agenda de privatizações mais robusta que era imaginada no começo do governo, ela está hoje completamente fora do radar. É evidente que as reformas mais estruturantes vão depender de muito amadurecimento político, e isso está longe de ser conquistado. E é evidente que o crescimento econômico está abalado por uma pandemia. Então, assim, traduzindo ali em 3 linhas, né, reformas, privatizações e crescimento, né, que é aquele tripé, são 3 balizas que estão comprometidas, né? E o ministro da Economia, como porta-voz, o grande comunicador, né, do governo, historicamente, quando o governo vai bem, o grande comunicador acaba sendo o ministro da Fazenda, o ministro da Economia. Quando o governo não consegue entregar, e ali tem fatores políticos, fatores sanitários e fatores econômicos também, né, que influenciam nessas entregas, ele precisa, de alguma maneira, dizer assim: gente, não prometo mais nada, vamos tentar, o que você falou, andar de lado já é vitória num cenário como esse, e aí em 22 a gente faz os feitos de contas, eles vão decidir se vocês vão querer retroceder ou vão querer dar mais uma chance para a gente. É um pouco, resumindo, né, uma coisa bem rasteira, eles jogam, o Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes jogam um pouco com essa ausência de uma alternativa. Vamos pensar, o que poderia ser diferente no final de ano, né? O centro político colocou na mesa uma candidatura que tem um programa, que tem sustentação política, que tem porta-voz, tem começo, meio e fim, tem nome e sobrenome. Assim, por enquanto, tem lá o Rodrigo Maia tentando liderar esse movimento. Mas a gente vai ter que ver isso em 2021, né? Essa construção tem que ser feita em 2021, né? Aí tem os personagens, né? Que a gente vai olhar essa configuração de forças políticas. Dá para imaginar que algum desses personagens que está no jogo do centro vai
abrir mão do seu projeto por uma construção de um programa com nome, sobrenome, com as... Só se fosse uma coisa muito natural, né? Só se fosse alguma coisa muito natural e a gente não tem esse cenário. Então, isso favorece esse discurso do andar de lado e depois chegar numa reta final de uma sucessão ali e discutir, vocês têm uma alternativa. Do lado de cá você tem o campo da esquerda, e aí vocês sabem o que a esquerda fez com o país, é um pouco esse raciocínio que eles fazem, né? Não estou dizendo que sou eu que faço, mas eles fazem esse raciocínio. E nós temos o nosso projeto que merece mais uma chance. A rigor, o Bolsonaro trabalha muito com essa coisa binária. Né? Então, se chegar em 22, andando de lado, a inflação pode aumentar, mas o crescimento foi baixo, mas olha, teve pandemia, não conseguimos fazer reforma porque tinha... Então, assim, o raciocínio com que ele trabalha é um pouco o que ele faz, né? Que também é meio de levar o eleitor para uma reflexão de antagonismo muito evidente. Fala, tem um projeto e eu sou alternativa a esse projeto. Você escolhe. Então, é isso que, no fundo, eu percebo que os atores do governo trabalham para que... É evidente que tem... O ministro Paulo Guedes gostaria de chegar para o final do ano e fazer uma entrevista de final de ano, dizendo assim, está aqui, nós vamos entregar o ano que vem as 2, 3 reformas, aprovar os marcos regulatórios todos, privatizar 40 empresas. Ele já parou, ele parou de fazer isso porque ele começou a colocar prazo, e os prazos não se viabilizam, porque, como a expressão que ele diz, o timing da política é outro. Então, se eu pudesse também traduzir o resumo do ano para a área econômica, assim, a política ensinando para a economia como é que se faz o jogo. Né? Então, você pode ter um receituário fantástico, você pode ser um grande formulador, se você não construir nos plenários a viabilidade política disso ser maturado e aprovado, você vai ser continua sendo um grande formulador, você não será um grande executor. Bom, vamos ver para o ano que vem agora. Quem vem para Brasília para receber lição da política não devia estar aqui, né? Devia ter pego alguém daqui ou então alguém que já conhecesse o traçado, porque, como diz o ministro Toffoli, para viver em Brasília tem que saber como funcionam as tesourinhas, né? Bom, vamos ver, ano que vem tem muita coisa, a gente podia ficar aqui mais 2, 3 horas, mas, Zambelli, obrigado, vamos fechar a nossa conta aqui, fechamos 2020, e no final de 2021 a gente ouve todo esse nosso debate aqui e vê qual é a nova conta a fechar. Obrigado, viu? Obrigado, Felipe. Vamos fazer já está combinado aqui que em dezembro de 21, se Deus quiser, vamos fazer vamos bater aqui quem acertou mais, quem errou mais. Beleza. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para sua empresa a um clique de distância. JPro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.